Bom, vamos dar continuidade àquilo que nós não terminámos no programa anterior, falando sobre que as coisas que estão-se a acontecer no nosso país são... está-se a refletir agora, está a vir ao de cima, coisas que estavam ocultas por anos em Portugal. E o que estamos a ver no país é reflexo de várias coisas, ou seja, volto a repetir, uma idolatria profunda no nosso país que ainda não foi desarraizada ainda. Segundo, decisões erradas do nosso governo, como foi no governo e não só, também dos habitantes e dos cidadãos que votaram a favor, não é? Em favor do aborto, não é? E também a legalização do casamento de pessoas do mesmo sexo. E são coisas que, quando uma nação aprova essas coisas que são abominação para Deus, se as pessoas soubessem que quando uma nação, um país aceita ou toma essa decisão, dá lugar a que o país seja cheio de demónios. Quando se decidiu que sim a essas coisas, se nós pudéssemos ver o mundo espiritual nesse exato momento, Portugal recebeu uma avalanche de espíritos imundos que vieram tomar conta da nação. E é isso que nós estamos a ver, é o reflexo, porque Israel e os líderes de Israel, quando desobedeciam a Deus, quando voltavam costas para Deus, quando seguiam outros deuses e cometiam decisões erradas, o que é que acontecia? A nação empobrecia, vinham outras nações inimigas, derrotavam-nas, levavam os escravos, levavam-nos para outros países, e é isso que está acontecendo no nosso país. As pessoas já não são levadas escravas. Será? Porque nós estamos a ver escravatura. As pessoas são escravas do trabalho, as pessoas são escravas de um salário. Muitas pessoas estão a deixar o país, não por livre e espontânea vontade, mas porque não têm outra solução a não ser emigrar. Será que nós não estamos a ver a escravatura que Israel tinha, que as pessoas eram levadas para outros países? Estamos a ver isto no nosso país. Isso é fruto de uma nação que cometeu decisões erradas, que serviu a outros deuses e que fez coisas terríveis aos olhos de Deus. Agora, o lugar da igreja é ser uma igreja, nós temos que ser a igreja Elias agora, não é? Porque a igreja Elias, voz profética Elias, era quando Jezabel e o seu esposo Acabe fizeram coisas terríveis como governadores de Israel. Então levantou-se Elias e disse assim: segundo a minha palavra, porque vocês voltaram costas para Deus, durante 3 anos não vai chover sobre a nação. Houve uma seca terrível, houve fome. Porquê é que está a haver esta crise terrível em Portugal? Por causa das decisões erradas dos governantes portugueses, não somente estes que está agora, mas os anteriores. Isto tem sido uma sequência terrível de governadores que têm governado Portugal mal e não têm levado Portugal para os caminhos bons. Então, tem que se levantar a geração, a igreja profética Elias. Íamos ter que usar cabos com os líderes das nações e dizer assim: a nação está assim, como disse Elias, porque tu e a tua casa, a tua mulher, vocês têm adorado a Baal, vocês têm voltado costas para Deus, e é por isso que o país está assim. Agora, precisa a igreja, ainda à pergunta do Daniel, não tem que ser as igrejas, tem que ser a igreja em Portugal unir-se. Falavas agora, a Aliança Evangélica, que é assim o emblema mais alto do nosso país, das igrejas, não é? Ter uma voz, ir ao Parlamento, não é? E levantar-se no Parlamento e não é dar graças, Sr. Ministro, estou aqui à beira do Sr. Deputado, nada disso. É chegar como Elias, vocês, Portugal está assim por vossa culpa, pelas vossas decisões, porque vocês aprovaram, queria ver quem tinha coragem de dizer, vocês aprovaram o aborto, vocês aprovaram isto e aquilo outro, e Deus não está agradado disso. Por isso é que Portugal está assim. Humilhem-se, voltem para Deus, e se vocês se humilharem, Deus vai fazer voltar a chover sobre a nação. A igreja precisa ter uma voz profética, precisa ser uma voz de Elias neste tempo. Porque é engraçado que o que se está a viver devido à má gestão de tudo, relativamente também a esta situação deste pecado que está a haver, não é? Causa danos no país, as pessoas têm havido muita, o que soube mais falar é de injustiça, não é? E há uma palavra de Deus que fala, não é? De que aqueles que temem ao Senhor, não é? O sol da justiça brilhará sobre eles, ou seja, há uma esperança para aquele povo que é de Deus, não é? Mas tem-se falado muito de justiça e injustiça. A justiça é algo que Deus está que vai operar também no meio das igrejas, também há falta de justiça?
Deus é um Deus de justiça e a justiça tem duas vertentes. Há aqueles que estão à espera que a justiça lhes seja feita e há aqueles que estão pensando que, por muito que façam mal, a justiça de Deus nunca cairá em cima deles. Mas Deus sendo um Deus bom e misericórdia, Deus sempre vai julgar as nossas más decisões e assim como as decisões más da Igreja, de uma nação, Sabes, mais uma etc. vez repito que eu não devia estar aqui sentado, porque eu sou muito, a sério, eu sou um daqueles que represento, por assim dizer, a voz de muita gente, e eu não estou a ser altivo demais, porque eu conheço muitos pastores que cometeram muitos erros, erros crassos, erros imperdoáveis, erros que deviam ser fuzilados contra a parede e continuam a pregar, e continuam com a igreja cheia, e continuam a falar de Deus atrás do púlpito, depois dos erros que cometeram e das famílias que separaram, das situações que fizeram. Eu sei que isto é um bocado polémico, eu estava a falar, mas é verdade isto. E explica-me, a justiça de Deus tarda, mas vem? Ou que estamos todos à espera dos últimos tempos em que Jesus vem e resolve isto tudo? Porque, continuando assim, continuam a pregar e a levar atrás deles para o poço o povo perdido. Uma das minhas respostas que eu estou é a seguinte, e às vezes eu penso, se eu vivesse nos tempos do rei Saul e sabendo que ele estava fora da vontade de Deus, não é? O que é que fazia as pessoas seguirem Saul ainda? Sabes o que é que eu posso te responder? É que as pessoas já não seguiam Saul porque queriam seguir a Deus. Seguiam porque de alguma maneira ganharam uma amizade à pessoa de Saul. O que acontece com essas pessoas que tu dizes? Será que essas pessoas que enchem as igrejas, desses líderes que estão em pecado, será que elas não sabem do pecado dos seus líderes? Sabem. Será que as pessoas não sabiam dos pecados de Saul? Sabiam. Mas porquê é que não abandonavam Saul? Não, mas a resposta é que servimos a Deus, não servimos ao homem. Não, mas essa é uma resposta que não está a ser sincera com essas pessoas mesmas. Porque elas sabem que estão erradas. Elas sabem que, por assim dizer, sabem que os líderes, não elas, sabem que os líderes estão errados. E sabem que eles já perderam a direção de Deus. Sabem. Só que não deixam de os seguir porque já ganharam um carinho, uma vida, uma história e porque ainda continuam a achar... Será que permanecem à espera de um lugar alto na igreja? Também. Posto. Também. Há mil e uma razões. Porque as razões que eu vejo e que me surgem pessoas a falar comigo é que as pessoas estão na expectativa, não estão na expectativa de mudança, porque o que as pessoas me dizem é que já não há nada a fazer. Mas continuam nos sítios onde continuam, mas estão à espera de serem meios ou ferramentas de mudança. Olha, eu Será até... que estão a ser autodestrutivos? Ou estão a ser, sei lá, o que é que eu digo uma posso coisa, chamar? alguém que está num lugar que sabe que Deus já não está lá, eu digo para vocês, se você está num lugar que sabe que Deus já não está, que o seu líder não está a ouvir Deus, eu vou-lhe dar um alerta para você. Corra, fuja, mas corra com a sua força toda, fuja desse lugar, porque quando vier o julgamento de Deus, que vai chegar, não vai ser somente julgado o líder, vai ser julgado todos aqueles que estão com ele, independentemente da sua situação. Como é que você está a dizer isso, apóstolo? É simples. A Bíblia nos diz que Jónatas, filho de Saul, não tinha nada a ver com o pai dele. Era uma joia de pessoa, era amigo de Davi, ficava contra o pai por causa de Davi, não porque era rebelde contra o pai, mas sim porque via que o pai não tinha razão e Deus estava com Davi. O que é que aconteceu? Diz a palavra que Jónatas morreu na batalha contra os filisteus, lutando ao lado do pai. E eu perguntei a Deus, Senhor, sendo Jónatas um homem tão bom, e para quem não sabe, havia um pacto entre Jónatas e Davi, que foi o próprio Jónatas que falou com Davi,
que quando Davi fosse rei, Jonatas ia ser o segundo. Fizeram esse pacto antes de Jonatas morrer. O que é que acontece? Jonatas é uma pessoa impecável, foi lutar ao lado de um Saul. O que é que aconteceu? Saul, como não estava com Deus, nessa noite, antes dele ir batalhar, foi consultar uma feiticeira. Deus não falou com ele, tentou consultar os mortos, tentou consultar o profeta Samuel. Estava fora da vontade de Deus. E sabes uma coisa interessante? Esta atitude... A receber rema. Sim, estou a receber rema. Sabias que o profeta Samuel... Isto é outro instante, como é que ele pôde falar com Samuel, mas isto é para outro programa. Samuel disse assim: tu vais perder a batalha contra os filisteus e amanhã tu vais estar aqui comigo, ou seja, amanhã tu vais estar morto. E mesmo assim Saul foi lutar. Qual é que seria a nossa atitude se nós soubéssemos que nós iríamos lutar, não íamos ganhar, que iríamos morrer? A minha atitude, eu não iria lutar. Mas Saul mesmo assim foi lutar. Ou seja, Saul tinha um orgulho tão cego que ele próprio não desistia. Mas não era um desistir de Deus. Ele é um combatente, ele não desiste. Não. É uma teimosia, ou quase que diabólica. Porque há líderes que sabem que estão mal, que a igreja não vai avante, porque eles estão de costas voltadas para Deus e mesmo assim dão a cara. Aqui está o Saul para a batalha. E tu falavas do filho de Saul, Jonatas. o Jonatas, falando sobre este assunto, fez-me lembrar às vezes pessoas que eu tenho falado, Deus, que têm desabafado comigo de outras igrejas, não vou dizer o nome, nem da pessoa nem das congregações, que têm dito que estão mesmo mal, algumas a fé já quase desapareceu, e têm receio de perder o lugar onde estão, e o lugar onde estão já é um poço, já se sentem enterrado, sentem que há algo mais, até fazem promessa: olha, realmente eu até quero conhecer a obra viva que estás a viver do Espírito, mas não dão um tal passo, exatamente como Cristiano, aconteceu. desculpa-te interromper. Sabes o que é que muitas vezes interrompia, ou impedia, melhor dizendo, Jonatas se separar de Saul? Ele dizia: pá, eu tenho uma aliança, ele é meu pai. Isso faz lembrar de outra É coisa. verdade? Ele é meu pai, eu vou ser desleal com o meu pai. Mas sabes uma coisa? Ele quis continuar a ser leal ao pai. Sabes o que é que aconteceu? Morreu na batalha, porque o pai estava fora da vontade de Deus. Aqui não entra as questões familiares, nem há quantos anos somos amigos do líder, ou se o líder nos criou, se o líder nos batizou, se o líder nos casou. Isso tem a ver, se o líder está com Deus, continuamos com ele. Se não está com Deus, seja ele quem for, pai, mãe, irmão, aquele que nos casou, aquele que nos batizou, corra, fuja. E há uma coisa que as pessoas têm que ter consciência, às vezes dizem: foi o lugar onde eu nasci para Deus, ou seja, onde me converti. Mas nós, no fundo... Mas vai ser o lugar onde vai morrer também. Sim. E no fundo nós nascemos num lugar que é mais importante que uma congregação. Nós nascemos no coração de Deus. As pessoas têm que se lembrar disso. É verdade.